Continuando então com as configurações do sistema, se você for lá então no nome de usuário, depois clicar em minha empresa, acessar o último botãozinho de configurações, você pode fechar agora neste momento configurações de compra e configurações financeiras, porque nós já passamos por essas etapas. Aí nós vamos visualizar alterar preço na tela da venda, alterar a descrição do serviço na tela da venda, exibir o preço de custo e permitir OS sem veículo. Se você ativar esses 4 botões aqui, como que a tela da sua venda vai ficar? Se você for lá em vendas e iniciar uma venda nova, você tem primeiro as informações do seu cliente, que você pode adicionar um cliente aqui. E se você adicionar produto, é só venda. Aí ele não vai exigir que você coloque a placa do carro. Se você adicionar mão de obra, aí é ordem de serviço. Então você tem os itens. Aí você vai lá e adiciona os itens. Se você coloca só produto, vou colocar esse filtro de óleo. Vou tirar todos os itens que ele puxou aqui, porque eu criei um kit. Vou tirar os itens que estão agregados e vou deixar só o filtro de óleo. Para você ver que se eu clicar em salvar, ele vai me dar a opção de salvar como orçamento ou finalizar a venda, porque eu estaria vendendo um filtro de óleo. Quando eu coloco uma mão de obra, vou lá e adiciono essa cambagem, por exemplo, é um serviço. Aí eu vou clicar em salvar. Agora ele dá a opção de salvar e abrir ordem de serviço. Para executar essa ordem de serviço sem a placa do carro aqui no cadastro do seu cliente, aqui na tela do cliente, você tem que deixar lá na configuração o permitir OS sem veículo, ordem de serviço sem veículo ativado. Se você deixar assim, você é obrigado a colocar o veículo, a placa e o KM. Se você deixar assim, não é mais obrigatório. Exibir preço de custo, quando você procura o item e clica lá no adicionar item, ele traz essa guiazinha aqui, ó, de custo. Paguei 10, estou vendendo a 18. Paguei 51, estou vendendo 82, porque aí você pode calcular o desconto na hora. Depois temos alterar a descrição do serviço na venda, que nada mais é que eu tenho cambagem e regulagem, eu quero clicar aqui no editar e trocar o nome cambagem e regulagem. Por exemplo, eu posso ter mão de obra 1, mão de obra 2, mão de obra 3, um monte de mão de obra, ou mão de obra de suspensão, mão de obra de direção, mão de obra de freio. É o ideal? Não, não é o ideal. Por quê? Se você tem um alinhamento tabelado R$ 45 e você atende uma empresa que tem lá 5 ninhos, porque essa empresa é empresa de fibra ótica, você não vai cobrar alinhamento 45 em um e 50 no outro, 60 no outro, porque aí você vai perder esse cliente. Então você padroniza os valores. O ideal é ter uma tabela de preço de serviço, até mesmo porque depois você vai tirar relatório. Você vai lá, né, em relatório, vendas, aí você tem vendas por família. Esse relatório de vendas por família vai trazer para você quanto de serviço que você fez em direção e o quanto que você lucrou com direção, quanto que você lucrou com freio. Então o ideal é ter a tabela de preço. Mas se não der para usar uma tabela de preços ali na emergência, mão de obra, aí você coloca lá o preço que você quiser, porque alterar preço na tela da venda, ativo, você pode alterar o preço, colocar lá que isso aqui vai custar R$ 90. E depois que você adicionou o serviço, você clica aqui nesse editar e troca o nome. Não é mão de obra, é troca de filtros de ar, cabine, combustível e assim por diante. Estou cobrando R$ 90 pelas mãos de obra. Aí eu salvo. Então você vai conseguir alterar a descrição do serviço, o valor do serviço ou do produto na tela da venda, visualizar o custo da mercadoria e fazer a ordem de serviço sem ter a necessidade ou a obrigação de colocar a placa. Depois, continuando lá nas configurações, nós temos o número da venda, a última venda que você efetuou, provavelmente em um outro sistema, não foi a primeira. Se você já usa algum tipo de sistema,
Então vamos dizer que você está na venda na 1.300. Você vem aqui, adiciona 1.300, a próxima no seu sistema novo será 1.301. Desta forma, os clientes que você já atende não vão visualizar a ordem de serviço. O atendimento anterior foi o 1.100 e agora voltei para número 1. Para não acontecer isso, então você pode dar um start no uso do seu sistema já a partir de uma venda com uma numeração mais elevada. Permitir venda com estoque zerado. O meu está permitir. Se eu colocar em bloquear, olha o que ele vai fazer. Você vai lá adicionar seu item, beleza? Aí eu tenho o item aqui que foi fracionado, né? Tá 15.2 negativo e eu tenho outro que também está negativo. Se eu pegar item que está com estoque zerado ou negativo, ele não deixa eu adicionar a ordem de serviço ao orçamento. Pastilha está zerada, vou clicar ali para adicionar o orçamento, não vai. Se você deixar venda com estoque zerado, bloquear, você não consegue adicionar o item nem no orçamento, indo lá pela venda, ordem de serviço, né, venda OS, nem no PDV, você não vai conseguir nem adicionar a orçamentos se tiver zerado, obrigando a colocar o produto no estoque e depois, só depois, conseguir adicionar em orçamentos e vendas. Representante na tela da venda, tipo de atendimento e enviar SMS ao finalizar. Primeiro, representante na tela da venda. Vamos salvar aqui. Toda atualização que você fizer, habilitou um botãozinho, salva, atualiza o navegador se você tiver em mais de um computador. Os demais usuários do sistema têm que atualizar os navegadores lá nos terminais dele também para surtir efeito essa alteração que você fez. Então, habilitei o representante na tela da venda, salvei, aí eu vou lá em outro terminal, eu tenho que atualizar a tela. Como eu já estava com essa tela aberta, eu tenho que atualizar a tela para aparecer o botãozinho do representante aqui, tá vendo que não veio o representante? Vou atualizar a tela do sistema, aí ele vai dar uma carregada e vai vir representante, tipo de atendimento. Primeiro, representante na tela da venda. Vamos dizer que a minha oficina mecânica não faz serviço de lavagem, nem serviço de radiador, nem de elétrica. Pode ser que a autoelétrica da Rafa, eles arrumem veículos lá, eles não fazem o serviço de mecânica, só elétrica. Aí a Rafa pega os veículos e traz para mim, ou seja, tanto eu levei o veículo para a Rafa arrumar, ou a Rafa trouxe o veículo para mim, eu posso adicionar ela como representante aqui, para eu saber depois se eu tenho que pagar algum tipo de comissão, quem é que está mandando o cliente para a minha empresa, está fazendo de certa forma a venda por mim, e também posso tratar vendedores externos. Aí é só eu ir em cadastros, vendas e cadastrar os representantes aqui, meus representantes, como nós já vimos na questão de comissões, né? Que você vai configurar, vai colocar os usuários, tem como pagar comissão também para os representantes, tá? Então, habilitei aqui o botãozinho de representantes, pode ser vendedor externo ou outra empresa, e habilitei também o tipo de atendimento interno ou externo. Os dois aqui, vão me dar relatórios. De representantes vai me dar o relatório de vendas, né? Relatórios, vendas, comissão de representantes. Aí eu escolho um representante ou escolho todos, da data inicial até a data final, que eu quero visualizar ali as comissões que eu tenho que pagar para esses representantes. Eu posso exibir as informações do orçamento e os orçamentos, e não apenas venda fechada. Analítico ou sintético. O analítico ele vai trazer bem detalhado e sintético resumido. Aí eu clico em exportar, ele vai trazer o que eu teria que pagar de comissão para todos os representantes. A outra, relatório vendas por atendimento. É para eu visualizar o total de venda que eu fiz, interno e externo, vamos dizer assim, né? Por criação ou por fechamento, todas as vendas que eu realizei, vamos pegar de fevereiro. Do dia 1º do 2 até dia 28 do 2. Aí eu vou exportar o relatório. E aí ele traz para você o total de atendimento que você fez na empresa, interno, e o total que você fez fora da empresa, externo. Aqui, por exemplo, eu fiz um atendimento
dentro do período que eu escolhi, que foi fevereiro, de R$ 620. Neste caso, então, se os R$ 620 foram de lucro líquido, tá bom. Se eu tive algum custo com locomoção, por exemplo, já não compensou. Eu tive mais retorno em termos de valores em atendimento interno, fazendo ordem de serviço, por exemplo, 45 ordens de serviço que me renderam 12 mil. Esses 620 aqui, se me gerou custo, eu não faço mais socorro a partir de hoje. Então esse tipo de relatório é para você visualizar se você tem um bom rendimento ou não quando você faz atendimento fora da empresa. Então, voltando para o sistema, nós temos representante, tipo de atendimento interno e externo, que são representante, tipo de atendimento interno e externo, e o enviar SMS ao finalizar o OS. Quando você fecha a ordem de serviço, vai lá, clica em salvar e finalizar a ordem de serviço. O próprio sistema envia um SMS para o proprietário, para o cliente que está lá no cadastro com o telefone, envia para o número de telefone que está lá no cadastro dele, o seu carro está pronto. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes a pessoa que vai receber o SMS não é a pessoa que trouxe o carro para arrumar, foi um motorista, foi um amigo, um parente. E aí o proprietário vai receber um SMS que o carro está pronto, aí o cliente, o dono do carro, liga para o responsável pelo veículo na sua oficina perguntando, mas eu nem sabia que o carro estava na oficina. Então tem que tomar cuidado aqui, dependendo do cliente, ver com ele se tem algum tipo de problema ou não, atualiza, né, as informações de tempos em tempos, ativa ou desativa conforme a necessidade. Deixou ativo, o sistema já envia de forma automática o SMS para o cliente falando que o carro dele está pronto. Box Prisma, vendedor responsável, aprovação e cancelamento de itens na tela da venda, desconto acima do limite e agendamento na tela da venda. Vamos habilitar tudo aqui para entender como é que funciona. Permitir com senha eu não vou conseguir mostrar, mas eu vou explicar como é que funciona, tá? Porque o meu usuário é um usuário administrador. Ele funciona para quando você está utilizando um usuário que não é administrador do sistema. Eu vou explicar como é que funciona e você vai entender bem. Vai ficar bem explicadinho, não vai ficar nenhuma ponta solta não. Box Prisma na tela da venda. Quando o veículo chega na sua oficina, você pode fazer um agendamento, mesmo ele estando na oficina? Mesmo ele estando na oficina. Você pode ir lá em vendas, agenda e fazer um agendamento para esse cliente. Neste caso, tem que informar o Box Prisma, que seria a identificação desse veículo na oficina. Então chegou esse veículo para mim. Aí eu tenho aqui Box Prisma. Eu vou lá e adiciono as informações desse veículo. E adiciono aqui, o Box. Box Prisma é aquela espuminha que fica em cima do veículo, tá? Para identificar o veículo no pátio. Então eu posso criar por numeração, vermelho 12, amarelo 10, vermelho 14 e assim por diante. Troca de filtro, eu posso falar que ele está fazendo troca de óleo. Então eu consigo criar o box, numeração e cor, ou onde ele está na oficina, o que ele está fazendo. Não seria exatamente o serviço, senão você vai criar muito box, às vezes desnecessário, mas sim nos setores na oficina. Eu tenho um setor, por exemplo, um elevador de troca de óleo, e eu tenho outro setor que é de alinhamento. Então posso criar os setores aqui, Box Prisma também, elevador 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o veículo está na oficina, né? Vamos supor que será efetuado algum tipo de serviço. Vamos colocar mão de obra aqui. Será feito alinhamento, sangria com troca de fluido, desmontagem e montagem de pneu, kit balanceamento. Né? Vou tirar o alinhamento lá em cima e vou colocar kit alinhamento e balanceamento. Aí eu vou salvar. Então esse carro vai ficar na oficina. Vamos executar 3 serviços nele, R$ 260. Eu vou salvar lá, normalmente. Vou salvar e vou abrir ordem de serviço ou salvar como orçamento. Tanto faz. Aí o que eu posso fazer? Vou lá em vendas, agenda. E eu posso realizar um novo agendamento.
Este novo agendamento eu consigo puxar o número da OS, da ordem de serviço. E aí eu posso colocar o que será feito nesse carro, né? Ou o box. Está lá no amarelo 10. Vou iniciar o serviço dia 2/3, às 17, vamos supor. E vou finalizar dia 2/3, às 18. Tá? 1 hora executando o serviço no carro do cliente, vou salvar. Então, primeiro, Box Prisma, espuminha ou identificação do veículo no pátio. Agendamento na tela da venda, o que ele vai fazer? Todas as vezes que você salvar um orçamento, ele já abre essa telinha de agendamento que eu fiz ali de forma manual, né? Fui lá em venda, agenda, eu cliquei para fazer um agendamento. Quando você salva como orçamento, você vai ver que ele abre de forma automática a janelinha para agendar. Quer ver? Ó? Estou na tela da venda e vou clicar em salvar como orçamento. Salvar e abrir ordem de serviço, né? Cliquei em salvar, salvar e abrir ordem de serviço ou salvar como orçamento. Vou clicar em salvar como orçamento. Olha o que ele faz. Ele pergunta se eu desejo realizar um agendamento desse orçamento já de forma automática. Venda, agenda e fazer o agendamento manual, ou todas as vezes que você salvar um orçamento, ele abre essa janelinha aqui, ó, questionando se você quer agendar com o cliente. Se você deixar, deixa eu fechar as guias aqui para ficar melhor para a gente ver. Se você deixar esse agendamento na tela da venda ativo, ele abre isso aqui de forma automática. Inativo, não abre mais. Tá? Então nós temos Box Prisma, vai ser usado nos agendamentos, vai ser usado na agenda Kanban, por exemplo, para você organizar o andamento das manutenções na sua oficina, né? O controle dos veículos na sua oficina. Tá? Então será usado em agenda Kanban, em agendamento, Box Prisma, para identificar o veículo na sua empresa. E o agendamento de forma automática, todas as vezes que você salvar um orçamento, ele pergunta, abre essa janelinha aqui, ó, perguntando se você quer abrir e quer finalizar, salvar e criar um agendamento ali para aquele cliente retornar depois. Vendedor responsável e aprovação e cancelamento de item. Lá na tela da venda, você tem aqui o vendedor responsável, ó, ele já está aqui na tela, na cara do gol para você. E aprovação, cancelamento de item. Quando você vai adicionar os itens, ele deixa esse xizinho aqui, ó, para você cancelar o item. Por quê? Vamos supor que você fez um orçamento com 15 itens, produto, serviço, tudo misturado, mandou para o cliente. Aí o cliente falou, olha, R$3.000 ficou puxado, não vou conseguir fazer tal coisa. Em vez de você deletar, você cancela. Porque depois você pode renegociar com o cliente, falar, olha, a gente parcela em 6 vezes. Aí ele fala, então vou fazer todos os itens, vou fazer tudo. Aí você vai lá e ativa. Você não precisa ficar procurando novamente os itens, valor, preenchendo tudo. Quando você cancela, pode ver que ele altera o valor final. Ó. Vou clicar no xizinho ali, cancelei R$100, ó, foi para 160. Então passa a ser uma informação interna. Só eu que consigo ver a desmontagem e montagem do pneu de passeio. Tá? Ele é ativo, estou cobrando, cancelado, não estou cobrando. Beleza? Então nós temos vendedor responsável na tela da venda, né, pelo atendimento. E nós temos a aprovação e cancelamento de item. Na hora de adicionar os itens, você pode cancelar em vez de ir na lixeirinha e deletar. Agora, bloquear desconto acima do limite. Vamos supor que você padronizou aqui a sangria com troca de fluido, máximo 5% de desconto. Por que eu falei que o meu não daria? Porque ele vai ler o perfil de acesso dos seus usuários. Então você vai lá no seu perfil de acesso e vai criar o perfil de acesso dos vendedores, dos ajudantes, do financeiro, dos mecânicos. E aí você vai falar que o mecânico, ele pode ou não pode dar o desconto acima do limite.
Você foi lá e colocou alinhamento, R$ 45, no máximo 5% de desconto. E aí o mecânico vai lá e vai fazer uma ordem de serviço e vai colocar alinhamento 6% de desconto, o sistema vai bloquear. Só que aí você tem uma alternativa. Se você deixar para os mecânicos isso aqui habilitado, acesso a permissão de dar desconto acima do limite, ele vai poder dar os 6% de desconto. Os administradores, por padrão, eles já ficam com essa permissão aqui, ó, ativa. Eles podem dar o desconto que for necessário. Tá 5%, se ele quiser dar 10% de desconto, ele pode. Se você deixar inativo para o mecânico, aí entra aquela solicitação de senha. Então, se nós colocarmos bloquear, ninguém tem autorização. Ativando ou não, ninguém tem autorização. Não consigo passar ou eu consigo passar, tá? Se eu inativar ou não ativar, se eu deixar aqui como bloquear o desconto, isso aqui nem vai fazer sentido. Ó. Posso bloquear ou desbloquear, não vai funcionar de jeito nenhum. Por quê? Eu já estou bloqueando na configuração do sistema. A partir do momento que eu deixar permitir com senha, quem estiver ativo já está logado no sistema, já digitou a senha, ele vai permitir, que é o caso dos administradores. Se você deixar para o mecânico desse jeito, quando o mecânico fizer a tentativa de tentar passar do limite de desconto, o sistema vai abrir uma senha. Aí o administrador ou o financeiro, o responsável pela empresa, vai lá e digita a senha e aí o sistema libera o acesso. Fica igual os sistemas de supermercado, né? Precisa cancelar o item, chama o responsável vai lá e digita a senha e o sistema permite, tá? Então, como que funciona? Se eu colocar desconto acima do limite item na configuração do sistema, permitir com senha, na permissão, vai lá, nome de usuário, meus perfis de acesso, acesso, permissão, dar desconto acima do limite, ativa ou inativa de acordo com o perfil. O administrador já tem isso aqui ativo. Gerente, tem isso aqui ativo. Vendedor, opa, aí a gente precisa começar a visualizar. O vendedor ele dá muito desconto, então eu deixo bloqueado. Porque senão toda hora ele vai ficar estourando o limite de desconto. Então o que o sistema vai entender? Poxa, o Fábio é o vendedor, toda hora ele dá desconto. Vou bloquear essa permissão aí para ele. Quando o Fábio for lá e tentar dar 7% de desconto em um item que o máximo é 5%, o sistema vai bloquear e vai falar, não, você não pode fazer isso, Fábio. Chama quem pode, quem autoriza. Aí eu chamo o meu gerente digita a senha, aí ele deixa eu fazer, dar o desconto acima do permitido, tá? As outras configurações, eu vou criar outros videozinhos, porque senão fica um vídeo muito extenso, muito comprido, com muita informação. Então, próximo nós veremos impressos, comissão, outras configurações, PDV e painel. Tá ok? Então, vai fazendo aí as atividades, dá uma olhadinha de novo nos vídeos, vê no seu sistema o que cada botão aqui ativa e inativa. Depois, responda os questionários. Se tiver dúvida, tem o suporte. E, se precisar de treinamento, só clicar aqui em agendar treinamento e agendar um treinamento para nós tirarmos as dúvidas juntos. E até o próximo vídeo.